pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou responder uma pergunta que me chegou sobre a aula anterior de Foucault. E a pergunta é a seguinte: Xênia, os poderes surgem de forma concomitante em Foucault? Bom, essa é então a pergunta que vai orientar a nossa aula. Vamos lá? Afinal, vamos pensar aqui, como que se exerce o poder? Será que alguém aqui pode me elencar alguma ideia sobre isso? Será que poder é relacionado à obediência do filho à mãe? É a concepção relacional de que preciso ouvir e obedecer à professora, senão ela pode me mandar para coordenação ou me reprovar se eu não vier à aula? Será que é por isso que vocês estão aí atrás dessa tela? É seguir as leis, senão você vai preso? Enfim, vamos ver melhor essa questão? Para nos situar, é preciso esclarecer que a concepção relacional de poder dele é construída a partir da identificação da insuficiência da noção de soberania para explicar toda a obediência que existe na sociedade moderna. Bom, calma, eu vou explicar isso aí. O Foucault, ele compreende que a Idade Média, governar vai se referir a exercer o poder sobre um território. E dessa forma, manter a soberania é também manter o território e as propriedades. Logo, esse bem comum é, em geral, apenas a submissão da população à soberania. E aí, como diz o Foucault, ele vai dizer o seguinte: o bem da soberania é circular, isto é, remete ao próprio exercício da soberania. O bem público é, então, a obediência à lei, seja do soberano terreno ou de um deus. Você tem que obedecer. Se alguém, por exemplo, comete parricídio, que seria o assassinato de alguém da família, pai, avô, enfim, o soberano ele vai ter direito de imputar qualquer pena a essa pessoa, o que geralmente recaía sobre o corpo desse indivíduo, pois ele acabava sendo esquartejado. Como que ele era esquartejado? Amarrava ele em uma árvore pela cabeça e depois cordas em seus pés que eram puxados por cavalos. Ele era exposto e também servia de exemplo para a população. E aí nós tínhamos um poder que era mantido na medida em que o soberano exercia o direito sobre a morte dos seus súditos. Seria, a grosso modo, o estado de justiça que se estabelece no território feudal e que corresponderia a uma sociedade da lei. Acontece que o Foucault detecta que o sentido de poder está para além da ideia de soberania, pois o governo, aí no século XV e XVI, não apenas se configurava como aquele que mantém a soberania, mas, por meio dessa arte de governar, a sua finalidade agora é elaborar táticas diversas para manter o controle das pessoas. Seria um estado administrativo, nascido em uma territorialidade de tipo fronteiriço, né, nesse século XV e XVI, e que corresponderia a uma sociedade de regulamento e de disciplina, diferente dessa sociedade que era regida pela lei. Agora, nós tínhamos uma sociedade da disciplina. Utilizava-se como ferramenta de disciplina a escola, o exército. Tem até um exemplo do panótipo, né, que era uma torre que era usada em presídios, em que aquele que ficava em cima dessa torre tinha uma visão inteira do presídio e das celas, ou seja, ele controlava e mantinha a obediência daqueles que ali estavam. E essa ideia do panótipo, ela foi transferida para o governo em geral. Então, as escolas, os presídios, enfim, essas estruturas do governo, elas vão servir para manter essa obediência, essa disciplina. Por fim, aí no século XIX, nós temos um estado de governo que não é mais essencialmente definido por sua territorialidade, pela superfície ocupada, mas pela massa da população, com seu volume, sua densidade, e em que o território que ele ocupava é apenas um componente. Vamos ver um exemplo que ele mesmo elabora para ficar mais claro e mais fácil de compreender o que ele quer dizer. Aí ele fala da Rússia e da Holanda. A Rússia era um país com uma extensão grande em relação aos outros estados europeus, mas que é composta de pântanos, florestas, desertos e é povoada também por um bando de miseráveis, sem atividades e nem indústria. Já a Holanda, ele afirma que ela era pequeniníssima e constituída também por pântanos, mas, ao contrário, ela possui uma população rica, com uma atividade comercial e uma frota, ou seja, governar é governar coisas. Não importa o tamanho do território, não importa se ele tem pântanos,
você governa as coisas. Com isso, o governo passou a ter como alvo a população. E dessa forma, o governo vai se utilizar da instrumentalização do saber econômico, que corresponderia a uma sociedade controlada pelos dispositivos de segurança. Esse é o contexto em que o poder apresenta-se como forma de pensar o sujeito, pois a intenção do autor não é elaborar uma teoria do poder, mas compreender a população, compreender quem que é esse sujeito, por que esse sujeito obedece. O que ele percebe é que o poder, então, é constituído de pequenos feixes de relações, e que ele não está em um indivíduo, mas nas relações cotidianas. É na relação pai e filho, mãe e pai, aluno e professor, população e governo. Ou seja, não tem como abdicar do poder. O poder está circulando entre nós. É como uma teia de relações, e na medida em que há ação, há poder. É claro que na política, no governo, também veremos esse poder se estabelecendo. Acontece que com o capitalismo, no caso específico com o advento desse neoliberalismo, a política passou a adotar uma estratégia específica de poder, que é a biopolítica, que é a política da vida. O que é isso, gente? É uma política voltada para a manutenção da vida, da saúde, das condições de existência. A biopolítica é, então, a estratégia que é adotada na governamentalidade. E a governamentalidade é um modo de operar, de gerar a população, de gestar a população, ou seja, é um dispositivo do poder. Logo, a governamentalidade utiliza como tática a biopolítica, ou seja, o poder sobre os corpos da população. O exemplo disso é o auxílio emergencial. É uma estratégia para dizer quem o Estado deixa viver ou deixa morrer no momento da pandemia. Porque será que os R$ 600 eles são suficientes para todo mundo? Ou a discussão de que se deve ou não abrir o comércio, visto que novamente o governo decidirá quais são os corpos que devem viver e quais devem morrer, né? Quem que deve estar lá diariamente nos supermercados passando as compras das pessoas? Ela não corre mais risco do que uma que está dentro de casa trabalhando pelo laptop? Então, o Estado decide isso. Como eu disse, nós tínhamos esse poder disciplinar, que é um tipo de biopoder que o governo utiliza e que está nessa microfísica das relações sociais. No caso, quando o governo utiliza da disciplina, é a macropolítica, tá? É o macropoder. Mas a disciplina está em todas as relações. Então enfim, essa microfísica também. Essa disciplina busca produzir corpos politicamente dóceis e economicamente rentáveis. Por quê? Quando nós estamos falando de capitalismo. Acontece que esse biopoder, a disciplina, ela vai se deslocar para dar conta da população como um todo e passa dessa forma a se configurar como biopolítica, que é o poder de disciplinar que se desdobra em poder de vigilância. Alguns países adotaram tecnologias de poder como aplicativos que avisam quando o sujeito pode estar com Covid. Isso é preocupante, por quê? Porque se eu sei que existe uma pessoa a 3 metros de mim que está com Covid, ou eu posso sair de perto dela, ou eu posso ir lá e falar, o que você está fazendo aqui? E criar uma situação ainda pior, né? Eu estou expondo esse indivíduo. Então, tudo que diz respeito aos aspectos biológicos de uma população precisa de uma racionalidade política que o Foucault está chamando de biopolítica. É nesse contexto do século XX que surgem pesquisas estatísticas para dar conta da natalidade, da taxa de mortalidade, de crescimento demográfico de uma população. E ele pontua que é uma racionalidade para saber quem vive. Se buscarmos por gráficos agora, nós veremos qual é a população que mais morre na pandemia. São os ricos ou os pobres? Os brancos ou os negros? Essas, então, são as tecnologias da biopolítica para saber quem eles vão deixar morrer e quem eles decidem que vão viver. O indivíduo, então, não é esse ente isolado. Ele é fruto do uso de tecnologia do poder que produzem esse assujeitamento. A ideia de que o Estado, ele além de ter um poder de vigilância sobre os cidadãos, de controle e de vigilância sobre os cidadãos, o Estado também individualiza esse cidadão e impõe a eles microcontroles. Então, é um grande aparato que mobiliza uma série de tecnologias de poder e mobiliza esses aparatos com essas tecnologias para governar a população. Cuidar do bem-estar dessa população, cuidar da saúde dessa população, porque é esse bem-estar, essa saúde da população que tem um papel importante no sistema de reprodução geral da sociedade, que é o modelo capitalista. Em geral, a microfísica é os microcontroles de tempo e espaço que as sociedades impõem sob a justificativa de assegurar o bem-estar das pessoas. Então é isso que ele vai chamar de microfísica, e é isso a origem da noção Foucaultiana de biopolítica e, consequentemente, a relação da biopolítica com esse biopoder. Bom, por meio dessa aula, vocês perceberam que os poderes não surgem de forma concomitante. E essa, então, é a genealogia do poder que foi cunhada pelo Foucault. Até a próxima terça-feira e boa semana para todos!